Olá, queridos. Hoje é o nosso 10º dia de jejum, oração, louvor e meditação na palavra de Deus. Como está passando rápido. A partir de amanhã já estaremos com mais da metade do nosso tempo. Então, hoje nós vamos estar falando sobre Josué 5, do versículo 1 ao 9. Eu achei que a gente ia conseguir falar de Josué 5 no capítulo todo, porque ele é um capítulo pequeno, mas tem muita coisa interessante que o Senhor foi me mostrando aqui e eu não consigo não compartilhar com vocês. Quero compartilhar tudo com detalhes. Então, nós vamos estar lendo Josué 5, hoje do 1 ao 9, tá certo? Eu vou ler uma parte, nós vamos falar sobre ela, eu vou ler o restante, a gente vai falar sobre ela, combinado? Então, pega a sua Bíblia aí, Josué 5. O versículo 1 fala assim: Quando todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. A gente já comentou isso em um dos devocionais passados, né? Que às vezes a gente não vê, mas o Senhor já está lutando por nós, né? Então aqui o povo eles já ficaram aterrorizados só com as notícias do que Deus tinha feito pelo povo de Israel. E eu amo aquele versículo que fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nós com Deus, eu e Deus, nós somos a maioria. Então, a gente pode entender que só de ouvir as notícias do que Deus tinha feito, né, que abriu o Jordão e eles passaram em terra seca, o povo, né, os outros exércitos já desencorajaram de lutar contra o povo de Israel. E eu quero declarar isso sobre a sua vida e sobre a minha vida. Só de ouvirem falar do nosso Deus, das coisas maravilhosas que o nosso Deus já fez nas nossas vidas, muitos dos nossos problemas, muitas das nossas resistências já vão estar sendo, né, desanimadas, desarmadas em nome de Jesus. Amém? E eu coloquei aqui, primeiro ponto, né, esse terror dos inimigos, né? Então, a batalha começa muito antes no mundo espiritual. Então, não tem nenhuma batalha que a gente trava aqui na Terra que ela começa na Terra. Tudo começa no mundo espiritual. Então, se você tem alguma situação, né, pode ser às vezes uma situação com seu esposo, uma situação no seu emprego, na sua família, entre seus irmãos ali, qualquer tipo de situação. Antes de querer lutar com as armas da terra, recorra ao Senhor. Coloque Deus como centro dessa situação. Deixa Ele orquestrar como as coisas vão funcionar, como as coisas devem ocorrer. Porque antes de ser, né, realidade na terra, já é realidade no céu. Então a gente começa lá de cima primeiro, tá bom? E eu coloquei aqui que em momentos de transição, Deus prepara o terreno antes da gente chegar. É tão bom poder saber que o nosso Deus, Ele não está no nosso tempo, Ele não está com a visão no nosso hoje, né? Ele sabe o nosso passado, o nosso presente, mas Ele também já viu o nosso futuro. Então o Senhor já sabe de todas as coisas, Ele não está limitado ao nosso tempo, né? Ele não é limitado ao nosso Cronos, Ele está no Kairos, né? Uma vez eu vi uma explicação da visão de Deus. Sabe como se você estivesse ali parado vendo um desfile de... Vamos pegar, por exemplo, um desfile da Disney ali, com aqueles dos personagens, né? Todos aqueles carros ali passando. Então, a gente consegue ver só o que está passando na nossa frente naquele momento. Mas o Senhor é como se Ele tivesse de drone e Ele consegue ver toda a linha, desde o primeiro carro que saiu até o último. Então, Ele consegue ver tudo ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus, Ele consegue ver tudo ao mesmo tempo da nossa vida, né? Nós estamos aqui hoje, em 10 de dezembro de 2025. O nosso Deus já viu o nosso futuro, o futuro das nossas gerações, dos nossos bisnetos. Então, Ele tem o controle de todas as coisas, tá certo? Então, o que parece impossível já pode ter sido enfraquecido por Deus antes mesmo de você ter que agir ali. Então, às vezes, o Senhor vai, né, enviar anjos ali, vai resolver situações que hoje para você é impossível. E aí você tá, meu Deus, essa situação, ore, né, converse com o Senhor, que o Senhor tá resolvendo aquilo ali, e quando for a hora de você enfrentar aquela situação, ela já tá enfraquecida pelo poder de Deus. Então, quero deixar esse encorajamento com vocês. E aí nós vamos prosseguir agora no verso 2, em diante até o 9.
A circuncisão dos israelitas em Gilgal. Hoje nós vamos falar só sobre esses dois temas, tá bom? Então, naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circunde os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Lembra que aquele povo que não acreditou, né, no Senhor, lembra quando foram os espias, e aí só Josué e Caleb trouxeram boas notícias, os outros 10 falaram mal, o povo murmurou e Deus falou que eles não iam entrar na terra prometida, então eles ficaram ali 40 anos até que todos aqueles homens, né, todo aquele povo que saiu do Egito morresse. Então aqui, quem chegou nessa terra? Josué e Caleb, né, e os filhos que nasceram no deserto. Entendeu? Então a gente precisa entender que esse povo aqui não passou por circuncisão. É isso que ele está falando. Então ele coloca aqui, ó. Todos os que saíram haviam sido circuncidados. Sim, os que saíram do Egito, eles foram circuncidados. Mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veria a terra que lhe prometera, terra que ele nos daria, onde fluía leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Então, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então, o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Tá? Gilgal soa como um verbo remover. Tem um trocadilho aí, né, do grego, entre essa palavra Gilgal e o verbo remover, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, é até aqui o texto que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa circuncisão da nova geração, né? Então, a gente já falou que essa geração tinha nascido no deserto e não era circuncidada. Aqui eu achei tão interessante, aqui eles falam, então, como não foi circuncidada, elas estavam vivendo sem o sinal da aliança, porque a circuncisão, vocês lembram lá atrás, foi um sinal da aliança, do pacto com o Senhor, tá bom? Então, e era essa circuncisão que fazia com que o povo fosse reconhecido como povo do pacto de Deus. E eu achei muito interessante, foi o seguinte: esse povo sobreviveu ao deserto, cruzou o Jordão mesmo sendo incircunciso. Ou seja, eles viveram o milagre do Jordão, mesmo sendo incircunciso. E a gente vê muito isso na Bíblia. A gente vê Deus fazendo milagres em pessoas que não eram ainda separadas, não eram circuncidadas, né? Então, o milagre, às vezes, é a porta pela qual uma pessoa vai conhecer o poder de Deus, vai conhecer a glória do Senhor. E às vezes vai ser por essa porta em que ela vai se converter ao Senhor, vai entregar a sua vida ao Senhor. Então, quando chegar uma situação em que você, né, precise orar por uma pessoa, não meça o poder, o que o Senhor pode fazer na vida dela através do milagre do Senhor, por se ela é salva ou não, se ela já reconheceu Jesus como Salvador ou não, tá? Porque às vezes ela pode nunca ter ouvido falar do Senhor, e aquele primeiro momento ela vai receber o milagre e a vida dela inteira vai ser tocada. Então, eu quero dizer isso para vocês, tá? Então, e aqui a gente vê que isso aconteceu com o povo do deserto. Eles cruzaram o Jordão, eles viveram o milagre, mesmo sendo incircuncisos, mesmo estando fora da aliança, do pacto de Deus, né? Mas Deus permite o milagre, eles vivem o milagre, mas Deus não permite eles avançarem e conquistarem a promessa sem essa consagração, sem a circuncisão. Muito interessante isso, né? Então você vive o milagre, mas você não chega na terra prometida antes de ser circuncidado. Então a circuncisão é o selo da identidade. Então ele determina quem que é circunciso, é o povo de Deus. Então por que Deus ordenou que eles fossem circuncidados antes da batalha? Porque o que aconteceu aqui? Deixa eu só dar um contexto para vocês. Eles atravessaram o Jordão, estão no acampamento, vão ser circuncidados.
E a gente vai ver que vai ter algumas coisas ali mais para frente, vai ter a Páscoa e tal, e depois eles vão para a Batalha de Jericó. Então eles estão ali num período que eles vão enfrentar uma grande batalha logo em seguida. Então antes deles irem para a batalha, o que Deus faz? Reafirma a identidade deles, tá? Então Deus restaura quem eles são, ou seja, não se vence guerras espirituais sem ter a nossa identidade restaurada. Tá? Então, sem termos ali, nós somos um povo do Senhor, nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Nós somos filhos da aliança com o Senhor. Então, a gente, antes de enfrentar uma batalha espiritual ou entrar na Terra Prometida, nós precisamos dessa identidade firmada. A circuncisão representa remover a parte. O que quer dizer circuncidar do hebraico? Quer dizer mul, que é cortar ou remover, ou seja, remover hábitos, culturas antigas. Para esse povo aqui são as culturas do Egito, mas quais são os hábitos, quais são as circunstâncias da nossa vida aí, os pensamentos, as culturas anteriores que nós precisamos deixar para trás, né? Que a gente precisa cortar, que a gente precisa remover das nossas vidas, né? Então é como se fosse um corte do passado, da nossa vida antiga, para viver o novo de Deus. E Gilgal, o que quer dizer Gilgal? Quer dizer galau, é rolar ou remover. E aí ele fala assim, ó, hoje removi de vocês a vergonha do Egito. A vergonha do passado não pode entrar na Terra Prometida. Então, o Senhor faz questão ali de restaurar a identidade deles e remover a vergonha deles do Egito, para eles entrarem na nova terra, a Terra Prometida, para uma novidade de vida a partir daquele momento, né? E uma coisa que ele fala lá também no texto, eu não sei se vocês prestaram atenção, que eles ficaram lá no acampamento até se recuperarem. Por quê? Gente, não tem como, né? Após o que é uma circuncisão? Vai ali retirar a pele do órgão genital masculino com uma faca de pedra. Vocês viram ali, né, gente? Não foi um bisturi no lugar séptico, ou no lugar asséptico, né? Foi ali, sabe Deus como era, mas dava certo. Então, aquilo ali precisa de um tempo, ali sangra, dói, incomoda, precisa de um tempo de recuperação. E eles ficaram ali naquele acampamento. Então, após a circuncisão, eles ficam vulneráveis. Vocês lembram aquele episódio que... Quem que foi? Agora eu não vou lembrar, gente, o nome do personagem, mas que ele pegou e falou assim, ó, então tá, você vai casar com a minha irmã desde que todo o povo se circuncide. Aí ele vai lá e ataca o povo no momento da recuperação, vocês lembram disso? Porque eles ficam vulneráveis nesse momento, porque tá todo mundo ali com dor, machucado, né? Então, não existe, gente, circuncisão sem a gente ficar vulnerável. Então, o que a gente aprende com isso? Obediência custa. Então, a gente hoje vive um evangelho muito Nutella, né? Mas não é o evangelho da Bíblia, não é isso que a Bíblia fala. Então, obedecer ao Senhor custa, às vezes dói, tá? Consagração dói. Obedecer ao Senhor, gente, às vezes tem que renunciar a muita coisa do que a gente gosta, pessoas que a gente ama. Não é questão de pecado apenas, né? A gente tem as consequências, né, do que a gente está vivendo, das escolhas que a gente faz. E às vezes você tem que deixar para trás pessoas que você ama e isso, dói em você. Então eu coloquei aqui, ó, que obediência custa, consagração dói, intimidade exige exposição. Às vezes o Senhor tem revelado coisas para vocês aí, por quê? Porque à medida que Ele vai expondo, não necessariamente uma exposição pública, tá? Às vezes o Senhor vai estar trazendo na sua memória, ali no seu espírito, para que você tenha essa intimidade com o Senhor. Você fala, ai Senhor, nossa, hoje eu tô com medo, eu tô fraca, eu tô vacilante, me ajuda na minha pouca fé, Senhor. Então, essa exposição dos seus sentimentos diante do Senhor mesmo, isso também gera intimidade, tá? E ninguém avança sem passar por uma vulnerabilidade diante de Deus. Todas as vezes que a gente vai estar avançando, a gente vai estar sendo vulnerável em algum ponto com o Senhor. Porque, gente, a vulnerabilidade é o momento do encontro com Deus. É o momento em que o Senhor vem e nos encontra, em que o Senhor nos revela, que o Senhor nos fortalece. Então, a gente vai passar por isso, tá? E quando eu estava lendo esse episódio aqui de Josué, me veio na hora aquele episódio de Moisés. Vocês lembram aquela hora que Deus queria matar Moisés? Vocês lembram desse episódio? Porque ele aconteceu, gente. O que tinha acontecido ali? Tá em Êxodo 4.
do versículo 24 ao versículo 26. Eu quero que vocês vão lá e leiam. Não acreditem em tudo que eu falo. Vai lá conferir na Bíblia se o que eu estou falando está certo. Abre a sua Bíblia e leia. Êxodo 4, 24 a 26. O que tinha acontecido? Moisés tinha acabado de ter ali um encontro com a sarça ardente. É quando ele está deixando, ele está ali falando para o sogro dele que ele vai voltar para o Egito. E aí, enquanto ele estava no caminho, Deus quis matar ele, né? Então, o que aconteceu? Moisés tinha acabado de receber um sinal de Deus. Deus tinha falado com ele através da sarça ardente, tinha feito aquele comissionamento, já tinha liberado Arão para ir com ele. Ele já tinha ouvido um monte de promessas. Olha, você vai jogar o cajado, vai acontecer isso. Já tinha dado promessas ali de sinais que iriam acontecer para Moisés partir para ir para o Egito, sair ali de Midian para ir para o Egito para resgatar o povo de Deus. Lembra disso? Então tá. Então Moisés está saindo desse contexto. Recebi toda essa palavra de Deus, despediu do sogro, o sogro abençoou ele, então vamos lá para o Egito. No meio do caminho, Deus quer matar Moisés. Por quê? Aí o que a mulher dele faz? A mulher dele vai lá, circuncida o menino, o filho deles, pega o prepúcio e toca em Moisés, e aí Deus não vai mais matar Moisés. Então vocês vão lá conferir essa história. Eu fiquei pensando aqui, né, nessa história aqui. Deus deu tantas orientações para Moisés, né? Você viu? Deus falou com ele na sarça ardente, falou que ele tinha que falar com Faraó. Moisés reclamou que não sabia falar. Deus deixou, então tá bom, chama Arão. Arão tá chegando, ele vai ficar feliz de te ver. Enfim, toda aquela conversa. E aí eu falo, por que Deus não virou para Moisés e falou assim, Moisés, é o seguinte, mas antes de você sair, você tem que circuncidar seu filho, você não fez isso ainda. Deus não falou para Moisés isso. Aí no meio do caminho, Deus quer matar Moisés. O que vocês pensam dessa situação? Eu fiquei aqui meditando enquanto eu estava pensando aqui, escrevendo, eu pensei, por que isso aconteceu? E aí, né, não tá na Bíblia isso, tá? Então, a Bíblia não explica sobre isso. Eu li algumas teorias ali né, o que eu consegui achar na internet, mas o que eu senti dentro do meu espírito é que Deus não ordenou novamente isso para Moisés, porque Moisés já sabia que ele tinha que ter feito isso. Moisés já sabia. Moisés é um israelita. Tudo bem que ele estava há 40 anos vivendo na terra junto com os midianitas, mas ele é israelita. Ele já sabia dessa ordem. Deus não tem que ficar repetindo ordem pra gente que ele já deu. Imagina, Deus já virou ali e falou assim, ó, haja luz, haja os astros, haja sol e haja lua. Imagina se todo dia Deus tivesse que falar, agora haja o sol. Agora não, haja a lua. Imagina Deus tendo que falar isso todo dia. Não, a palavra de Deus, ela é uma só, ela se sustenta por toda a eternidade. Uma vez que Deus disse haja luz, a luz continua. Uma vez que Deus disse haja sol, o sol tá lá, a lua tá lá, o mar tá lá, tá tudo do jeito que ele disse, foi só uma vez. E isso vale para nossa vida também. Quantas coisas Deus já falou para nós, já deu, né, uma palavra profética na nossa vida, e ele não precisa ficar repetindo essa palavra toda vez, basta uma vez ele ter falado, porque a palavra dele é suficiente, ela não precisa de repeteco, tá? Então, a palavra de Deus, uma vez lançada, ela é suficiente, e Moisés já sabia dessa lei. Moisés já sabia o que representava a circuncisão. E aí eu fiquei pensando, né? Será que Moisés demorou a circuncidar? Porque talvez ele não colocou como prioridade a vida espiritual dele. Ele estava ali já há 40 anos vivendo no meio dos midianitas, e os midianitas não tinham essa prática da circuncisão. Ele acabou ali se adaptando, talvez, se ajustando à nova cultura. Será que foi isso? Eu não sei, não posso falar, mas o fato é que antes de Moisés ir cumprir a missão dele e libertar o povo do Egito, que Deus tinha falado que ele ia fazer, tinha feito inúmeras promessas, ele ia morrer se ele não obedecesse, né? Se ele não alinhasse a casa dele com a palavra de Deus. Então eu coloquei aqui também, ó, do líder é cobrado mais, né? Então, a liderança espiritual começa em nossa casa. Então, a gente não pode falar uma coisa e viver outra. E se ele não circuncidasse seu filho, Moisés estaria rejeitando a aliança, sendo incoerente com a missão, né, que Deus estava dando e comprometendo todo o propósito de Deus.
E aqui nessa conclusão, o que eu cheguei, né? Nessa conclusão, Deus prioriza a nossa consagração antes da missão. Então, foi assim com Josué, foi assim com Moisés. A missão não pode prosseguir enquanto a casa está em desobediência. A gente viu isso aqui com Moisés. Enquanto ele não organizou a situação do filho dele, a missão dele não podia prosseguir. Ele não podia continuar indo para o Egito para liberar o povo de Deus, né? Principalmente em casos de liderança. A gente precisa ter cuidado com isso, né? Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém pode ficar fora de obedecer ao Senhor, nem mesmo o líder. Tá? Na verdade, gente, o líder é cobrado em dobro ou mais, né? Muito mais, né? Porque nós somos exemplo quando você está na liderança de algo, o Senhor vai requerer mais de você. E a Bíblia fala: quem muito é dado, muito será cobrado. E, para a gente resumir, né? Tanto o líder como o povo deve estar sobre a aliança, né? Então, tanto a liderança quanto o povo tem que estar embaixo da aliança antes de avançar, tá certo? E para a gente terminar, antes de Deus nos enviar, Ele nos alinha, né? Então vamos circuncidar. A gente já tinha falado sobre se consagrar. Lembra esses dias para trás? Chamado, a sua missão, o seu chamado não substitui a obediência. A família do líder é parte da missão. Então a gente não pode achar, né? Tanto para o líder como com qualquer outra pessoa. Você está indo numa missão, a sua família não fica para trás. Ela está com você. Pequenas desobediências na vida espiritual pode gerar grandes crises, ou seja, Moisés quase foi morto, né? Porque ele não tinha circuncidado o filho. E às vezes Deus expõe algo para que a missão não fracasse depois. Então ele já te mostra alguma situação para você corrigir, para que a missão não fracasse. Então, se o Senhor está trazendo alguma revelação para você, não é para trazer culpa, para trazer vergonha. Inclusive, Deus já tirou a vergonha, né? A humilhação, ele fala aqui. Então, mas é para a gente alinhar, para que a gente possa entrar, né, receber a nossa identidade em Cristo e entrar e receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, tá? E o que fala ali no Novo Testamento para a gente caminhar? Eu separei 3 versículos aqui para vocês. Colossenses 2, do 11 ao 13. A circuncisão hoje é do coração, né? Lá em Colossenses fala assim, ó, que ela foi feita por Cristo e não por mãos humanas. E que quando a gente está incircunciso é como se a gente estivesse morto. Então, hoje, a circuncisão, a gente não faz ela fisicamente. Por quê? Porque nós já fomos circuncidados com Cristo. Em Romanos 2:29, ele fala a circuncisão do coração pelo Espírito Santo. Então, por isso que hoje a gente não tem essa prática da circuncisão, porque como a gente está numa nova aliança, Jesus, nós já fomos circuncidados com Cristo e o nosso coração já é circuncidado pelo Espírito Santo. E para encerrar, em Efésios 4:22-24, fala ali sobre a gente despir do velho homem. Lembra que a gente falou que é o cortar, é o remover da carne? Então é a gente deixar para trás as coisas que ficaram e avançar para o novo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, se o Senhor estiver trazendo alguma revelação aí para você do que você precisa estar alinhando, do que o Senhor já tinha te dado uma palavra e você acabou se esquecendo, aproveita o dia de hoje, se alinha ao Senhor, circuncide aí, né, o que precisa ser circuncidado, para que você possa, de fato, receber toda a herança que o Senhor tem para você, entrar na sua terra prometida. E amanhã a gente vai falar da Páscoa e do maná que parou, que cessou, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus.